Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. A passagem que nós temos também na quarta-feira, capítulo 10 de 1 Coríntios, mas uma mensagem muito especial que eu queria trazer também nesses pequenos minutos que nós temos nessa manhã. Quando nós ouvimos falar a respeito da tentação, logo vem à nossa mente o que realmente ela é. A tentação é inimigo, tentando nos remover do caminho de Deus, nos afastar do caminho de Deus. Algo colocado no nosso caminho para nos fazer pecar. Mas quando nós olhamos para a tentação, nós não podemos apenas olhar dessa forma, como se estou andando pelo caminho e de repente aparece algo no caminho para me derrubar. E como se eu já estivesse pronto para então cair nessa tentação. Sempre a comparação que eu faço, né? Na nossa mente passam ideias boas e ideias ruins. Nem todas as ideias boas nós concretizamos e nem todas as ideias ruins nós concretizamos. Então você pensa em fazer o bem a alguém, não significa que você fez alguém, você pensou em fazer o bem a alguém. Você não fez o bem. Da mesma forma que é errado você simplesmente imaginar que só porque você pensou em fazer o bem para alguém, você é uma pessoa boa. É o contrário, você pensar em fazer o mal, você já é uma pessoa má, você já é um pecador. Os pensamentos, as coisas que passam sobre a nossa vida, elas são posições que são colocadas. Deus coloca muitas coisas boas na nossa mente para que nós estejamos fazendo, realizando. O inimigo tenta, muitas vezes, colocar coisas nas nossas vidas para que nós estejamos nos afastando do caminho. E na quarta-feira nós falamos exatamente que nós podemos encarar a tentação do lado positivo ou do lado negativo. O lado negativo é sempre que vem uma tentação sobre nós, olharmos qual é o diabo lá colocando algo no meu caminho para fazer-me pecar. Mas nós podemos também olhar para a tentação e olhar o lado positivo. Olha, Deus permitindo em nossa vida algo para nos provar, para nos depurar, nos purificar, nos fortalecer. Já pensou toda vez que você olhar e estiver sendo tentado, você realmente pensar, Deus permitiu que eu passasse por esses desejos, mas não para que eu caia, mas para que eu consiga no meu coração perceber o quanto isso é ruim, o quanto isso é mal, e eu consiga vencer essa prova. Nós temos em Mateus 4 a tentação de Jesus. E lá exatamente Jesus, quando passava por alguma situação, ele respondia ao inimigo: não tentarás ao Senhor, não só de pão viverá o homem. E ele vai respondendo: só ao Senhor adorarás. Então o problema não é a tentação, até Jesus passou por tentações. O problema é a resposta que nós vamos dar às tentações. Eu gosto de ler esse versículo de 1 Coríntios 10, porque ele é bem completo. 1 Coríntios 10, 13. Quando ele diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, é essa a ideia, que tentação faz parte da vida comum dos homens. Todos nós, até Jesus foi tentado. Então, todos nós passamos por tentação. Esse texto traz uma grande realidade. Ele diz: ninguém é tentado além do que possa suportar. Quem solta a corda sou eu e você. Nós somos tentados, mas nós podemos resistir. Como que nós podemos resistir?
com a ajuda do Senhor. Juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele mesmo providenciará um escape para que possamos suportar a tentação. A diferença está, irmãos, na nossa vida, o quanto nós realmente buscamos a Deus, o quanto nós estudamos a palavra de Deus. Como diz Gênesis 4, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E como nós vamos dominar o nosso desejo? Nos preenchendo mais e mais dos caminhos de Deus. É muito mais difícil vencer a tentação quando nós já estamos acostumados a cedê-la, né? Você cede, vai cedendo aos poucos, vai cedendo, e cada vez que você cede, a tentação ela vai aumentando, e mais difícil fica resisti-la. Quando nós alimentamos a nossa carne, nosso espírito vai se enfraquecendo, e nós não resistimos, e nós não respondemos corretamente. Como podemos resistir à tentação? Termina o nosso texto aqui. Estudando a palavra de Deus, conhecendo e obedecendo, lendo a palavra de Deus, investindo tempo nas coisas de Deus. E aqui a frase final é exatamente o que eu quero deixar para nós nessa manhã. A tentação trabalha em nós a obediência à voz de Deus. Gostaria que nós pudéssemos pensar sempre assim, no momento da tentação. A tentação não é algo que vai me fazer pecar, mas é algo que vai trabalhar na minha vida a obediência a Deus. Se eu sou chamado a roubar, isso vai trabalhar o que? A obediência ao texto que diz, não devemos roubar. Se eu sou chamado a preguiça ou a qualquer outro pecado, essa tentação não vai me levar à preguiça ou a cometer qualquer outro pecado, mas vai me levar a ouvir a voz de Deus. Essa última viagem que eu fiz lá em Séries, eu visitei 2 meninos. Um tem 20, acho que 22, outro tem 18. A mãe e o pai se separaram e a mãe faleceu com câncer. Então os dois, a situação, você vê 2 meninos, 2 crianças dentro da casa, um ajudando o outro. Um terminou a faculdade agora há pouco, o outro está fazendo a faculdade. E eles falaram, nós queremos ir lá em Goiânia comprar um teclado. Aí eu falei, por que vocês não vão? Mas a gente tem que arrumar alguém para ir com a gente. Os 2 têm carta, têm o carro. Aí eu falei, mas por quê? Vá, tenha coragem. Aí ele falou, a minha mãe não deixava. Olha que situação. A minha mãe me ensinou, minha mãe falou, não vá sozinho para Goiânia de carro. Nós nunca fomos. E eu fiquei meio sem saber o que falar, né? Falar para ele desobedecer a mãe dele que morreu. Eles escutavam a voz da mãe, né? Não faça isso, meu filho. É um exemplo, irmãos, que com certeza, né? Nosso Deus fala conosco, Ele fala o que é certo, Ele fala o que é errado. E você não deve escutar a voz da tentação, vá, faça. Você deve escutar a voz do Pai. Não faça isso, meu filho. Qual maior a voz que fala no nosso coração? Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que a tentação não seja simplesmente um instrumento na nossa vida que nos leva ao pecado, mas seja algo de Deus que nos permite depurar, purificar, que venha fortalecer as nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Deus, e que a cada momento, Deus, o Senhor Deus venha nos fortalecer, venha nos dar certeza, Deus, do quanto o Senhor nos amou, nos chamou, nos transformou, e que esse chamado do Senhor venha sobre nós, nos dando sempre condições, ó Deus, de viver a vida conforme agrada ao Senhor, ó Deus. Sabemos que vivemos num mundo mau, que vivemos num mundo em que diariamente somos tentados, ó Pai, a ser desonestos, somos tentados à mentira, somos tentados ao pecado, ao adultério, a tantas coisas, ó Deus. Mas que o Senhor Deus nos faça
fortes, ó Deus, fortalecidos no Senhor, ó Pai, para que nós venhamos vencer essas lutas e assim sermos cada dia provados pelo Senhor, ó Pai. E se em algum momento nós cairmos, ó Deus, que nós também tenhamos a humildade de admitir, confessar os nossos pecados, ó Deus, e não desanimar, não desistir, e não seguir em frente no pecado, mas retornar, ó Deus, como um filho que volta à casa do Pai e é recebido por esse Pai, ó Deus. Pai querido, nos ajude, nos fortaleça, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, como nós já te pedimos, ó Pai, abençoe-nos, oramos em nome de Jesus. Amém.